Mixagem passo 4, adicionando efeitos. Seja bem-vindo ao 27º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, desde a composição da música até o lançamento nas plataformas digitais, falando sobre gravação, edição, mixagem, masterização, a coisa toda. E hoje eu vou falar sobre o quarto passo para a mixagem. Tá? Eu tenho um método que eu chamo de mixagem em 6 passos, nesse método, o primeiro passo é você levantar os volumes, antes de você pensar em equalizar, comprimir qualquer coisa, você levantar os volumes de todos os canais e fazer com que aquilo soe harmonioso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar o Master Bus, trabalhar a saída principal já colocando alguns plugins ali que vão dar uma cara para a sua mixagem, já vão dar um jeito mais profissional para a coisa. O terceiro passo que eu fiz na semana passada, que é compressão e equalização relativa entre os canais, é assim que eu resolvi chamar, porque você vai comprimir um canal em relação a todos os outros, tá? Você vai equalizar esse canal em relação a todos os outros. Por exemplo, um bumbo está faltando o agudo dele, tá? Você vai colocar esse agudo porque ele junto com o restante está faltando agudo, não porque o bumbo sozinho está faltando agudo, tá? E hoje a gente vai para o quarto passo, que é adicionar efeitos. Essa parte de adicionar efeitos, para mim, é muito tranquila, eu não sou uma pessoa que perde muito tempo escolhendo efeitos. Eu tenho os efeitos que eu acostumei a usar e eu simplesmente coloco eles ali e vou distribuindo da forma que eu acho melhor. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Aqui eu estou com a nossa música, tá? Aquela música que a gente já está reproduzindo faz 26 vídeos, hoje é o 27º, tá? E o que eu coloquei aqui foram vários efeitos e eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles. O que acontece? Eu falei no vídeo anterior que eu trabalhei um pouco com desconforto, tá? Então, quando eu estou levantando os volumes, o primeiro passo, eu fico desconfortável porque falta os efeitos, falta a equalização, falta a compressão, tá? Mas eu tenho que fazer o melhor possível naquele passo. No próximo passo, eu faço o melhor possível, mas ainda estou desconfortável. Aqui é o momento que eu começo a ficar confortável, porque daí é aquela coisa, no passo anterior, a gente tinha equalizado, feito a música funcionar como um todo. Eu acho que é o passo mais importante da mixagem, tá? Que é essa coisa de equalizar e comprimir os canais, tal. Então já tinha feito a música funcionar. Mas ainda a voz soava muito seca, a caixa da bateria soava muito seca, alguns solos de guitarra e tudo mais, e aquilo me incomoda, entendeu? Isso está me incomodando e eu sei que eu vou ter que mexer, mas eu faço questão de resolver muito bem o som antes de começar a colocar os efeitos. Então aqui, eu vou até diminuir aqui a tela para mostrar o que eu usei. Eu usei 5 efeitos nessa mixagem. Primeiro um compressor paralelo, tá? Aqui eu abri um CLA 76, tá? É um 1176 da versão mais antiga dele, tá? Que ele dá uma certa distorção e tudo mais. E eu coloquei ele aqui com um ataque lento e release rápido, tá? Então é para ele deixar passar os transientes e deixar de comprimir muito rápido, para ele ficar sempre mastigando o som, sempre mesmo, sabe, incomodando um pouquinho. E isso eu vou somar com o restante. Isso aqui está em todos os canais, tá? Ó. Se você for ver aqui, ó, tem esse bus de comp paralelo em todos os canais, tá? Então isso aqui é distribuído por igual em todos os canais. Mandei a -5 mais ou menos, mas o que acontece é o seguinte: todos esses canais, tudo isso está pós-fader, então está respondendo aos volumes que estão acontecendo aqui, tá? Todos os efeitos aqui estão pós-fader, tá? Então se eu tiver uma voz mais alta aqui, vai mandar mais para o efeito do que a outra que está mandando menos. Então basicamente estou mandando a mix toda para o compressor paralelo. Beleza, esse é o meu primeiro efeito, vamos dizer assim. Isso aí na parte do processamento, podia até estar na parte do Master Bus, mas eu preferi colocar aqui. Depois eu tenho um hall. Aqui eu usei o H-Reverb e eu coloquei um preset de um large hall da 480L, tá? Que é uma máquina da Lexicon, que eu usei durante muitos anos. Usei bastante a 480L e mais ainda a 960L, que foi a máquina que veio depois dela. Tá? Então eu peguei um preset de um large hall, tá? Que é uma sala bem grande. Tá? Uma sala bem grande, bem interessante aqui. Depois eu coloquei um chamber, tá? Um chamber é uma câmara, tá? Uma câmara de eco. Esse aqui é o Abbey Road Chambers. Isso aqui é uma câmara de eco que tem no estúdio Abbey Road lá em Londres, que uma sala, né? Uma sala pequena, vocês veem pelo tamanho da porta aqui, tá? É uma sala cheia de azulejos aqui, chão de concreto e tem os pilares de concreto aqui. Aí tem uma caixinha aqui que toca o som. Esse som reverbera dentro da sala e ele é capturado por esses microfones, tá? Isso é uma câmara de eco física, tá? Que existe no estúdio Abbey Road. Então eu peguei esse daqui como preset dele, só tirei esse steed, tá? Eu liguei ele e tirei o steed. O steed dá um atraso, tá? É tipo um delay que tem antes do eco e eu não queria. Depois tem um plate também do Abbey Road aqui, ó. O Abbey Road Plates. O plate é um outro reverb, esse é um reverb eletromecânico. Ele tem uma placa de metal, né, de verdade, assim, que tem 1,5 m por 1 m de altura, mais ou menos. Lá no Estúdio Mosh tem um desse até hoje, um MT desse daqui.
Tem um falantinho aqui que toca o som, faz a placa vibrar, e tem 2 microfones aqui que captam esse som em estéreo. Então você manda o som de uma voz, por exemplo, para ele, a placa vibra e ele capta. Tá? Aqui eu aumentei o damper dele, deixei ele um pouco mais longo e aumentei o agudo. Basicamente foi isso. Tá? O resto está do jeito que veio de fábrica. E tem um delay, tem um H-Delay aqui, que é um delay super simples. Eu podia ter feito com qualquer delay. Eu fiz com H-Delay porque sim, tá? Qualquer delay eu poderia ter feito. É uma repetição em C mínima, pá, 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 no tempo da música. Tá? Com feedback aqui deve estar uns 50, alguma coisa assim. Feedback de 50, tá? Tirei o analog, que é o chiado dele, tá? Então basicamente é isso. Por que eu uso, esse aqui eu nem conto como efeito, mas por que eu uso 4 efeitos? Isso vem da época da 960L, tá? Que é essa máquina que eu falei da Lexicon, eu usei durante 11 anos lá no Estúdio Midas, e essa máquina é assim, ela tem 4 entradas estéreo e 4 saídas estéreo. E cada uma dessas entradas e saídas é uma máquina separada, você pode pôr um efeito separado. Então era basicamente o que eu usava. Eu usava muito um hall, em vez de um chamber eu usava um room, tá? Eu substituí pelo chamber porque eu me apaixonei por esse plugin aí. Usava um plate e usava um delay. Isso eu usei em N discos ao longo da minha carreira. Aí. O que você ouvir que eu tenha feito de Charlie Brown Jr., de Tijuana, de NX0, seja o que for, é basicamente isso. O Rick Bonadil também usava basicamente isso, o Lampadinha usava basicamente isso, a gente usava mais ou menos a mesma ideia para todo mundo, tá? Então era isso que eu fazia. Então são esses 4 efeitos que eu estou usando aqui. E aí eu uso isso tudo por auxiliares. Auxiliares são essas mandadas que a gente tinha na mesa antigamente, o botãozinho que manda para um lugar, tá? Então esse botãozinho mandava para essa máquina, 960L, e voltava para a mesa. Então aqui eu estou mandando para as máquinas e está voltando para a mesa. Por que eu não uso isso insertado nos canais? Por que eu não uso um delay insertado no canal? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 5 canais de voz, eu vou querer delay em todos, eu tenho que abrir 5 delays. Tenho que abrir 5 reverbs. E aí eu tenho que ficar dosando esses reverbs e delays ao longo do caminho. Alguns equipamentos, eles têm um mix, tá? Aqui você tem um mix dry e wet. Então, quanto mais reverb você põe, menos ele deixa o som original. Quanto menos reverb, mais o som original. Então o som original está sempre subindo e descendo. Eu trabalhando com essa forma, ele em auxiliar, ele está paralelo ao som original. O som original está aqui, ele é estável. Eu somo o quanto eu quero de reverb ou tiro o quanto eu quero de reverb. Então assim, as vantagens são eu ter o som estável onde eu quero, eu já tenho minha mixagem feita, eu só quero adicionar efeitos. Eu não quero ter que ficar mexendo em volumes da minha mixagem, apesar de eu mexer em uma coisa ou outra, mas eu não quero ter que ficar mexendo. E outra vantagem é que eu trabalho com menos máquinas, tá, para fazer mais coisas. Então aqui, ó, por exemplo, o compo paralelo, como eu falei, está indo para tudo. Eu vou tocar um trechinho da música aqui e eu vou ligar e desligar o compo paralelo para vocês ouvirem o que ele está fazendo aqui, ó. Ele dá uma mordida a mais na música, tá? Dá uma definição a mais. Se você ouvir só o que ele está fazendo de fato, é isso aqui, ó. Esse som mastigado ele acaba sendo adicionado à música e dá uma energia a mais para a música. Tá? Isso que é um compressor paralelo. Em vez de o som passar pelo compressor e depois sair, o som está onde estava e você soma o som do compressor. Assim como eu fiz com o resto dos efeitos. Tá? Aí o hall ele está em alguns elementos da mix aqui. Ó. Ele está nas vozes. Deixa eu ver. Tá em alguns efeitos de teclado. Depois eu vou solar cada coisa. Tá? No piano, no pad. Nas guitarras não está. Nas guitarras limpas, na guitarra e violão. Estão guitarra limpa e violão. E só. Esse é o hall. Tá? Então, por exemplo, na voz, você ouve aqui, quer ver? Ó. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Você tem tarefas a cumprir. Vamos lá! Na voz eu estou usando o compre paralelo, estou usando o hall e o delay também, tá? Esse delay ele fica o tempo todo na música, ele é quase imperceptível. Agora que eu falei que tem um delay, você vai ouvir e vai dizer, é mesmo, olha, tem um delay acontecendo. Se você ouvir as coisas que eu trabalhei do Charlie Brown Jr., por exemplo, tem delay o tempo todo
em exagero ainda, a gente usava bem alto, sabe? E as pessoas não prestam muita atenção nisso. Mas isso dá uma ambientação, faz com que a voz fique mais dentro da música e faz com que tenha uma certa cauda, né, de reverb maior, onde tem finalização de frase, etc. Né? Com a música você não sente tanto. Sozinho, ó. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Mas se você desliga, ó. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Desligando, a voz fica meio deslocada do restante, tá? Então isso aqui tá acontecendo na voz, nos coros. Só nesse backing aqui que eu não quis colocar, que eu queria ele mais seco, que é só uma voz grave aqui, ó. Opa, desculpa. Peguei no lugar errado aqui. Mas eficaz, você está sempre às ordens, pois servir lhe satisfaz. Só um que eu queria deixar mais sequinho aqui, né? Mas o roll tá, por exemplo, naquele sabe que tem aqui no começo da música, ó. Bastante delay, bastante roll. Vou cortar tudo aqui, ó. Isso dá uma grandiosidade pra coisa. Aceitar, sem questionar, programar. Tá? Falar sobre o room agora, ou melhor, o chamber, né? O chamber, ele tá dando como se fosse um corpo pra coisa. Ele não é um reverb que soa muito como um reverb, assim, uma coisa longa, mas ele dá um corpo. Então, por exemplo, nessa caixa aqui, ó, eu vou desligar o plate aqui e deixar só o chamber. Ele tá na bateria toda, quer ver? Vamos solar a bateria aqui. Tá vendo? Ele dá um corpo pra coisa, né? E o plate dá o efeito mais parecido com o reverb mesmo, mais reverb tradicional, tá? Novamente, eu faço isso com todo mundo tocando, tá? Eu não coloco efeitos com a bateria solada, por exemplo, porque a tendência é eu maneirar na mão, tá? Eu coloco, por exemplo, se eu colocar os efeitos só com a bateria solada aqui, pô, achei o equilíbrio certinho dos efeitos. Na hora que eu coloco as guitarras, os efeitos somem, porque a guitarra preenche muito espaço, entendeu? Então tem que ser com tudo acontecendo junto, tá? Então aqui esse chamber eu usei, só não usei no bumbo, o restante da bateria toda tem, e o plate tem na caixa e nos tons, tá? Nas percussões tem timbre e tem plate também, aquela percussão que é um looping, né, que toca junto com todo mundo aqui, ó. Também só para dar uma ambientada, tá? Que mais que tem aqui? O reverse cymbal não tem. A panderola eu dividi em duas, tá? Porque eu tenho uma panderola de levada, tá? Que é essa aqui, ó. E eu tenho uma de batida, ó. Então essa da batida eu queria que fosse central, a outra eu queria que estivesse aberta com o rádio para um lado e ela para o outro, tá? Então tem uma abertura aqui de pan. E essa central ela é um pouco mais alta e com mais reverb, ó. Você está sempre às ordens, pois servir lhe satisfaz, te faz ter orgulho. Shakers não tem efeito, baixo não tem efeito, guitarra base não tem efeito, as guitarras tema tem. Tá, deixa eu achar elas aqui. Tá. Achar um pouquinho o ganho. Essas aqui, ó. Cadê? Ah, vocês estão aqui.
Plate delay, ó. A guitarra central também tem, que é essa aqui, ó. Nesse jogo sujo, seu papel é ser só mais um peão. A guitarra limpa, por exemplo, ela já foi gravada com efeito, tá? Essa guitarra ela já tem um delay, um reverb que é do ampli, tá? Quando eu fiz a captação. Deixa eu tirar o hall. Mas eu coloquei um pouco de hall. Para deixar esse violão de 12 mais próximo dessa guitarra, eu coloquei o hall e o delay também nele, tá? Então, ó. Esses delays, eles acabam não aparecendo tanto quando você tem o restante acontecendo, porque, por exemplo, no próprio piano, eu coloquei delay também, tá? Se você ouvir o piano aqui, ele tem delay acontecendo, ó. Eu deixei o delay baixo o suficiente para ele fazer diferença e para ele não aparecer a repetição, entendeu? Então ele dá uma cauda de som no piano. Se você tirar o hall e o delay do piano, ó, com o hall e o delay, e aí quando soma com essas guitarras e tudo mais, e a levada da bateria e etc, não aparece tanto delay, quer ver, ó? Ele não aparece tanto, mas ele dá continuidade de som, tá? Então ele faz uma diferença bem legal. Então basicamente é isso aqui, ó. Em algumas coisas, ó, nesses synths aqui tem aqueles que eu tinha mostrado, né? Tem o delay e o reverb também, ó. E nesse synth que é do final, que é o do tal, ele também tem, ó. Aqui é bastante, porque a base é bem densa, né? Outra vez, aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar os efeitos aqui, vou abrir e fechar para vocês verem a diferença, ó. outra vez, aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem pensar, o homem máquina tá contra vez. Você tem muito mais profundidade no som, parece que, a gente chama de palco sonoro, né? Parece que o palco sonoro aumenta, né? Você tem uma largura mais de som no geral com esses efeitos, né? Eles fazem muita diferença, tá? Então esse foi o nosso quarto passo. Semana que vem a gente vai falar do quinto passo, que é comparar com uma referência, que é uma parte importantíssima que muita gente não faz, eu acho que faz uma grande diferença, tá? Esse processo dos 6 passos para mixagem é o que eu aplico no meu curso Mixando a Sua Música. Se você está sério nessa coisa de aprender a mixar, esse curso é para você. Tá? Ele tem 52 músicas que eu mixei, são músicas enviadas pelos alunos, tem um monte de estilos diferentes, então tem samba, tem sertanejo, tem reggae, tem EDM, tem metal, tem, sabe, hardcore, tem um pouquinho de tudo. E essa coisa toda que eu faço nesse curso, eu resolvo as músicas, tá? Eles me mandaram as músicas e tinha músicas que tinha muita edição para fazer, tinha coisas que precisavam ser regravadas, eu pedi para eles regravarem, entendeu? Então a ideia não é só a mixagem, tá? Eu faço essa mixagem em 6 passos, mas eu resolvo a música. Eu vou deixar um link desse curso aqui na descrição ou então na minha bio, tá? Tem o do Mixando a Sua Música. Tem versão com 2 músicas, com 13, com 26 e com 52 músicas. E você não pode escolher qual música é, tá? São as 2 primeiras, as 13 primeiras, as 26 primeiras, porque elas têm uma sequência ali. Eu vou passando a metodologia ao longo do curso, não adianta você começar da 10ª que você vai estar perdido, tá? Porque no primeiro e segundo que eu expliquei a base da coisa.
E se você quiser que eu mixe a sua música, entre em contato pelo nosso WhatsApp, tem aqui o link, tá, do WhatsApp, ou para consultorias também, tá? Eu faço consultorias online de 1 hora de duração, onde eu ouço o seu trabalho, te dou dicas do que você pode melhorar na tua forma de trabalhar, e eu posso mexer na sua música, mexer na sua mixagem em tempo real, tá? Eu aqui na minha máquina, você na sua casa, na sua máquina e tal, e te dar sugestões do que pode ser melhorado ali no teu trabalho, tá bom? E lembrando que tá rolando a rifa dos meus monitores da Neumann ainda, tá? Tá aqui embaixo também o link, tá? Os monitores está com a rifa por R$19. Você pode ganhar um par de monitores que custa R$20 mil, tá bom? Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu!